ano. Bom, então nós vamos começar hoje pela página 66, naqueles exercícios extras que há lá no final do livro. Bom, número 2. Escolha a alternativa correta para completar a sentença no Past Perfect. Lembrando que a estrutura do Past Perfect é verbo to have no passado, que é had, e o verbo principal no particípio passado. Então, vocês vão ver aqui qual a opção correta. Então, são exercícios de fixação. Relacione as colunas. Aqui são as preposições. Então, aqui elas estão em inglês. Vocês vão relacionar com o significado em português. Tá? Então, vocês vão procurar lá no capítulo 5, lá no início do livro. Bom, aqui vocês vão completar com os pronomes interrogativos. Whose, de quem, where, onde e how, como. Bom, unidade 6, prepositions, preposições. Vocês vão encontrar as preposições aqui, olha, tá no caça-palavras. E a número 2, vocês vão completar com as preposições adequadas. Então, in front of, em frente, behind, atrás, in, a gente usa para lugares, estados, países, quer dizer em, by, para meio de transporte e on, para dias da semana. Bom, há um cachorro preto da casa. Ele está o que da casa? Ele está atrás. Aí vocês vão completar. Há gatos da cama. Eles estão em frente. Eu irei morar em João Pessoa. Então, vocês vão ver como é que é em, qual é a preposição. O que você irá fazer na segunda? Qual é a preposição que a gente usa para dias da semana? Eu vou para o trabalho de carro. Então, vocês vão ver qual é a preposição que usa para meio de transporte. Relacione as colunas. Então, aqui novamente, ó, preposições. Aqui elas estão em inglês, vocês vão relacionar com o significado em português. Aí vocês vão procurar lá no capítulo 6, tá? Lá no início do livro. Bom, então aqui está pedindo para circular as preposições que há na música. Tá ok? Então, vocês vão circular as preposições que há na música. Bom, unidade 7. Aqui vocês já vão pesquisar na unidade 7, que são exercícios de revisão. Relacione as colunas. Então, aqui nós temos os modal verbs, que foi a matéria da prova. Então, vocês vão relacionar com a ideia que cada um expressa. Número 2. Complete as sentenças usando o modal verb mais apropriado. Você irá escolhê-lo. Pay attention. Então, preste atenção para o significado das sentenças. É correto dizer sobre os modal verbs. Então, vocês vão marcar aqui a opção correta. Se eles dão essa ideia, se o significado é esse. Então, o que estiver correto, vocês marcam o X. O que não estiver correto, não marca. Bom, próxima página. Complete com can't ou mustn't. Então, can't é quando a gente fala de habilidade e mustn't, proibição. He, não é ele, quer dizer colocar as mãos sujas na comida. É o que? Uma habilidade, uma permissão ou proibição? Nós andar nossas bicicletas no quarto. E aí, é uma proibição? É uma habilidade? Você vê que eu estou extremamente cansado? Então, você consegue ver? Você não consegue ver? Você fumar aqui. Você o quê? É proibido? É o quê? Aí vocês vão ver qual é o modal verb. Eles vão agora, porque a aula não terminou ainda. Então, eles o quê? Não tem que ir, é uma habilidade, então vocês vão ver qual é o modal verb correto. Então, aqui está bem fácil, fica bem claro o que completar. Número 5, marque o item correto. Então, vocês vão olhar e vão marcar o modal verb correto para cada frase. Então, na primeira, eu estou certo que ela não está aqui. Então, vocês vão ver qual é o modal verb, que ela não... eu estou certo que ela não está aqui. Ela deve estar na escola. Então, aqui, ele não estudar muito agora, porque ele
não tem chances de passar. Ele o quê? Aí vocês vão ver o modal verb. O próximo. Mary teve uma terrível dor de cabeça. Ela tem que ir ao hospital agora mesmo. Como é que é aquele modal verb que fala de obrigação? Bom, número 8, é a unidade 8 que vocês vão pesquisar, foi da matéria mais recente. Voz ativa e voz passiva. Bom, é correto dizer sobre a voz ativa e voz passiva. Então, vocês vão colocar qual é a alternativa correta sobre a voz passiva ou ativa, ok? Então, aqui está falando como deve ser usado. Então, vocês vão ver a alternativa correta. Então, número 1. Letra A. Na voz passiva, o objeto tem a função de sujeito. Sim ou não? É uma alternativa só que vocês têm que marcar. B. Na voz ativa, o verbo principal está no particípio. C. A forma foram é usada com o sujeito no singular. D. A sentença na voz passiva pode ter de significado por enquanto. D. De significado por enquanto. E. A voz passiva não pode estar no passado. E aí, qual a alternativa correta sobre a voz passiva? Bom, número 2. Reescreva as sentenças na voz passiva. Então, é só inverter, ó. Mary plays the piano. Então, primeiro vai colocar the piano. Então, o objeto passa a ser o sujeito. The piano. Aí vai botar o verbo to be, porque a frase está no presente, vai botar o verbo to be no presente. Is. Verbo no particípio. Play vai ficar played. Vai colocar o by. E quem é aqui executação? Mary. The piano is played by Mary. Nesse caso aqui, o verbo está no passado. Então, a forma do verbo to be vai ser was. Vai ficar a long composition. Was. Passa esse verbo particípio passado, coloca o by e no final o nome. The man will buy a new car. Então, vai ficar a new car. Vai ficar will, o verbo to be no infinitivo, be, e esse verbo no particípio passado. Depois desse verbo no particípio passado, vocês vão acrescentar o by e quem executou a ação, the man. Número 3. Complete a tabela com os verbos no particípio passado. Então, deixei um de exemplo, aí vocês vão pesquisar no livro, tá? Na lista dos verbos no particípio passado. Número 4. 1. Para a voz passiva correta. Então, quando a voz passiva estiver correta, vocês vão colocar número 1. 2. Para a voz ativa correta. 2. Para a voz passiva correta. 3. Para a voz ativa incorreta. Aí vocês vão marcar e vocês vão colocar o número de acordo com as regras de voz passiva e voz ativa. Lembrando, na voz passiva, o verbo principal tem que estar no particípio passado, não no passado. Tá? E vocês têm que ficar atentos a isso. Número 5. Relacione as colunas. The medicine, o remédio. The food, a comida. The exercises, os exercícios. The book, o livro. The car. Então, vocês vão relacionar. Aqui, was fixed by her, foi consertado por ela. Were done by me, foi feito por mim. Was written by Steve, foi escrito por Steve. Was prescribed by them, foi prescrito por eles. Was prepared by my mother, foi preparado por minha mãe. Então, vocês vão relacionar. Escreva as sentenças em inglês. Então, aqui vocês vão passar as sentenças para inglês. Tá ok? Goodbye.